Capítulo 28. Ele atravessou os prédios que abrigaram muitos funcionários e encontrou seu escritório no outro extremo. O novo vice-magistrado vem hoje, então demonstrou-se de que o local está limpo. Quem será ele? Não me importa quem seja, só espero que seja alguém um pouco mais prático. Ei, o que você esperava? Ouvi dizer que ele tem 15 anos. Os funcionários varrem, esfregaram e limparam todo o edifício. Em um muro alto foi complementada uma faixa de boas-vindas para Vikir van Baskerville, o novo magistrado e o vice-magistrado. Vikir passou indiferentemente pelos trabalhadores. Ele deveria começar amanhã, então eles não prestaram muita atenção nele. Este é seu filho, a equipe o trouxe aqui. Querida, você não deveria estar aqui. Está temporariamente fechado porque o Rei Supremo virá amanhã. Você pode ir lá e brincar, há um playground lá fora para as crianças da equipe. Alguns funcionários bloquearam o caminho de Vikir. Mova-se! Quando Vikir vê a carta de nomeação em sua mão, ele abaixa a cabeça, confuso. Você chegou cedo para o trabalho, senhor presidente. A equipe cai de cara no chão, parecendo ter visto um fantasma. Vikir entra no escritório e se senta na cadeira estofada. Sua primeira ordem, assim que assumiu a posição de governante de fato, foi a ordem número 1. Colonizar a bebida e as mulheres. Baskerville, Chihuahua. Há 10 anos ele foi secretário da prefeitura daqui e sentiu uma sensação de abertura no estômago. Não acredito que estou bebendo desde o primeiro dia. E ele tem apenas 15 anos. Depois que todos os seus antecessores foram suspensos por suborno, é difícil não se sentir feliz quando um novo garoto chega e começa a ficar promíscuo. Que idiota! E em um local de trabalho sagrado também. Chihuahua Baskerville esfregou a testa com a mão. Ele era de fora do clã e recebeu o sobrenome Baskerville em reconhecimento às suas proezas administrativas. Embora tivesse se contentado com o título de secretário porque não tinha o nome do meio Les ou La ou Van, ele estava trabalhando duro. Cara, eu tenho muito trabalho a fazer. E aí chega um malandro e diz. Pelo menos eu tinha alguma esperança de que Baskerville fosse de dentro. Eu não tinha muitas esperanças quando o garoto de 15 anos disse que viria, mas agora elas foram frustradas. Mesmo agora, o som de copos tilintando, mulheres rindo e palhaços cantando podiam ser ouvidos do lado de fora da janela. Baskerville, o Chihuahua, contraiu a cavanhaque nervosamente e jogou o arquivo no chão. Sim, droga, é preciso um maldito charuto de azarão para me acordar e apenas. Mas ele não conseguiu divulgar sua consulta. A porta do seu escritório se abriu, revelando um menino. Vikir van Baskerville, o novo magistrado. Ele finalmente estava oficialmente no escritório. Você é o chefe do escritório. O Chihuahua Baskerville lançou a Vikir um olhar falso e educado. Sim, senhor. Eu sou o Chihuahua Baskerville. Você não tem nome do meio. A expressão do Chihuahua endureceu ligeiramente com as palavras de Vikir. Não ter nem nome do meio para um filho mestiço ou ilegítimo era ser de fora da família. Normalmente, aqueles trazidos de fora eram empregados contratados dentro dos Baskervilles por 3 anos antes de receberem o sobrenome Baskerville e serem formalmente admitidos na família, que foi exatamente o que Staffordshire e Chihuahua fizeram. A rigor, não são parentes de sangue, mas usuários. Os novos deputados sempre usariam isso como forma de discriminar os recém-chegados. Então Chihuahua teve que suportar a amargura dessa atmosfera. Mas, bom, a avaliação de Vikir foi uma surpresa. Quando os olhos do Chihuahua se arregalaram, Vikir recordou uma lembrança do passado. Chihuahua Baskerville, sim, reconheço o nome. Ele é um cara magro e seu cavanhaque lhe dá a imagem de um Ganeshin humilde, mas ele é surpreendentemente bondoso. E por ser um estranho, enfrentou muita discriminação e as suas realizações foram frequentemente rotuladas como as de um governante ou vice-governante. Isso foi algo com que Vikir se identificou. Vikir também não confia nos membros de sua própria família, e pessoas de fora com credenciais comprovadas são muito mais confiáveis. Dei uma rápida olhada em sua biografia no caminho.
Você é da cidade dos desfavorecidos, certo? Sim, sim, sou natural, nasci e cresci aqui. Então você conhece a configuração do terreno melhor do que eu, um recém-chegado à cidade. Isso mesmo. O Chihuahua hesitou em responder, mas então percebeu que não deveria. Ele sabia por experiência que isso seria seguido por uma série de "se você sabe tanto, por que não faz isso? Se você é tão bom, por que está trabalhando para mim? Como ousa você tenta mandar em mim? Por que você simplesmente não faz tudo?" E assim por diante. Mas mais uma vez, a resposta de Vikir foi inesperada. "Conheço o trabalho árduo das pessoas que realmente correm em campo e não tenho intenção de interferir em seus princípios, costumes ou estilos." O Chihuahua ficou em branco com isso. Ele não esperava ouvir essas palavras de alguém da família. Naturalmente, ele esperava uma sensação de privilégio e consideraria maus todos os velhos costumes. "Bem, pelo menos você não parece ser um personagem cancerígeno. Se não fizesse bem, pelo menos não faria mal." Enquanto o Chihuahua respirava aliviado, Vikir folheou os papéis em sua mesa. O som dos papéis sendo virados, e o Chihuahua não esperava que Vikir os estivesse olhando. Mas para sua surpresa, Vikir estava olhando para todos eles cuidadosamente. E então, fechando os papéis, Vikir disse: "Não vejo nada de errado com o sistema legislativo, mas há muitas estranhezas no sistema judicial." "O que? Você viu tudo isso?" Chihuahua perguntou surpreso. "Os artigos aqui têm centenas de páginas." Mas Vikir já sabia muito sobre a cidade dos desfavorecidos. Foi uma das cidades mais proeminentes nas operações de espionagem e plantio pré-reversão. Existem casas de jogo ilegais, bordéis, leilões de escravos e todo tipo de banco privado acontecendo no território. A economia subterrânea da cidade dos desfavorecidos é provavelmente bastante substancial. Os olhos do Chihuahua se estreitaram. Vikir continuou: "Talvez sejam estes os fatores que levaram à saída dos anteriores vice-magistrados. Não será fácil quebrar o ciclo sem algum tipo de compromisso." "Sim. O que você acha, seu nativo oprimido?" Vikir pergunta abertamente, e o Chihuahua só consegue contrair os lábios. Vikir não apenas compreendeu todos esses documentos e chegou ao cerne das questões centrais da cidade dos desfavorecidos, mas também a consultou sobre as questões mais importantes, sem desprezá-la como uma subordinada de fora. "E ele veio até mim no primeiro dia, com até um dia de antecedência." Diante dessa súbita reviravolta, que desafiava o bom senso, o Chihuahua só conseguiu gaguejar, incapaz de responder. Vikir sorri. "Na verdade, é muito fácil derrubar uma economia subterrânea. Basta chegar ao cerne da questão, escondido entre os remanescentes da ilegalidade." Em uma vida anterior, Vikir teve uma longa história de luta contra organizações ilegais na cidade dos desfavorecidos. Como resultado, ele sabia quase tudo sobre quem estava cometendo quais crimes e onde estavam escondidos. Ele até conhecia a localização e a identidade dos burocratas que aceitavam subornos. "Vale a pena", pensei, "folhear os livros negros que sobraram da destruição das organizações ilegais antes da regressão. É função do vice-magistrado fazer e fazer cumprir as leis." Vikir começou a trabalhar. "Eu honro todas as leis que vieram antes. Estou apenas adicionando uma nova lei a eles." "Uma nova lei?" "Sim. Não será muito longo, no máximo algumas linhas." Os olhos de Vikir se iluminaram. "Dentro de uma semana, teremos secado as sementes da economia subterrânea da cidade dos desfavorecidos." Baixo e ousado, ele terminou e flutuou para a academia. Havia uma guerra contra o crime por vir e algumas leis que seriam necessárias. E para criar e fazer cumprir essas leis, precisamos de uma justificativa. Ao ouvir o murmúrio de Vikir, Chihuahua sentiu-se lentamente atraído pela estranha aura que o menino exalava. Ela não pôde deixar de perguntar: "Qual é o objetivo? Por que você quer lutar contra a ilegalidade?" "Ainda sou jovem, e acima de tudo, não sou um novato que se juntará à força amanhã." Vikir olhou para o Chihuahua e sorriu. "O mínimo que você poderia fazer é me dar um aviso?"
O Chihuahua balança a cabeça, incapaz de entender as palavras de Vikir. Mas Vikir não se preocupa em explicar mais. Em vez disso, ele coça o queixo enquanto olha pela janela do escritório do governante e para o bar. Despeje, beba. A reunião para dar as boas-vindas ao novo vice-magistrado, Vikir, já é grande. Na verdade, a festa continuava forte mesmo sem ele. E Vikir, que deveria ser o centro das atenções, está sentado nas câmaras do conselho agora, agendando os eventos de amanhã. Sim, você tem que caçar para pegar moscas de merda. A voz de Vikir, murmurando em voz baixa, tinha um tom que não pertencia a um garoto de 15 anos. E o Chihuahua pensou: talvez esse encontro com o garoto à sua frente mudasse toda a sua vida. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.